Pessoal, isso mesmo. Acaba de chegar uma notícia lá dos Estados Unidos que está pegando fogo, está bombástico. Você precisa assistir esse vídeo até o final para você não ficar desinformado. Vamos aqui deixar os créditos para a TV Injustiça da plataforma YouTube. Vocês que estão chegando agora, já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho para não perder notificação. Todos os dias tem vídeos novos aqui para você. Deixa o like que vai ajudar a gente demais o nosso conteúdo, vai ajudar demais o nosso vídeo e comenta aí também o que tá achando do nosso conteúdo, o que tá achando do vídeo, de qual cidade você é, porque todos os comentários eu vejo, eu comento e também deixo coraçãozinho. E sem mais enrolação, vamos para o conteúdo que está pegando fogo, está bombástico. Você precisa assistir esse vídeo até o final, porque está pegando fogo. Os Estados Unidos parou, o Brasil parou por conta dessa informação. Sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Existe uma lei americana, que é a Foreign Corrupt Practices Act, que é a lei de práticas de corrupção estrangeiras. E essa lei proíbe que empresas ou indivíduos ligados aos Estados Unidos ofereçam suborno a agentes públicos estrangeiros. Essa lei permite que os Estados Unidos reivindiquem a jurisdição quando existir esse vínculo com os Estados Unidos. Então, se o ato é totalmente interno no Brasil, acontece só no Brasil, não tem efeitos aqui, nada, aí os Estados Unidos não atuam, porque aí seria uma questão de soberania, uma questão de jurisdição brasileira. Então, hoje, um procurador assistente no Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele está questionando, né, nomeado pelo Trump, esse procurador está questionando os termos da negociação do acordo de leniência na época, lá de 2016. E ele está sugerindo que esse acordo foi nebuloso, que teria havido favorecimentos indevidos, que teria havido omissão de detalhes do contrato, que as vítimas não foram totalmente ressarcidas. Então, ele está sustentando isso, que houve essa nebulosidade, e ele está enfiando de novo a mão nessa cumbuca e está mexendo. Então, é por isso que eu digo que, nesse momento, tem gente, né, roendo as unhas, com as perninhas trêmulas, com medo de chegar, de mexerem na cumbuca que o Brasil tentou esconder. E até agora tem conseguido. Eles, né, conseguiram liberar algumas informações, mas tantas outras investigações foram jogadas para debaixo do tapete. E quem supervisionou esse acordo em 2016 foi o chefe da seção de fraudes. O nome dele é Andrew Weissmann. E foi a mesma pessoa que, tempos depois, liderou uma operação contra o Trump. É um cara que pratica lawfare contra o Trump, perseguição judicial contra o Trump. E agora, então, o Edward Martin, que é esse cara aqui, vocês estão vendo aí esse cara? Edward Martin. Está escrito aí, Pardon Attorney. Ele é um dos procuradores do governo Trump, né? É um funcionário encarregado de analisar as comutações de pena, as suspensões de multa, esses acordos de leniência, etc. E esse cara deu até o dia 7 de outubro, próxima terça-feira, para aquele procurador que persegue o Trump, o Weissmann, entregar informações sobre o acordo de leniência da Odebrecht, esse acordo de 2016. Ou seja, o cara está desenterrando a parada. Então, o governo Trump quer descobrir por que a Odebrecht foi tratada com menos rigor do que as outras empresas nas mesmíssimas circunstâncias. Então, o Departamento de Justiça agora quer saber se teve motivação política, quem que se beneficiou, quem é que foi protegido, etc. E vocês bem devem se lembrar que o STF, né, tem anulado processos da Lava Jato. E nesse contexto todo, a gente destaca a atuação de um ministro do STF. Quem que vocês chutam que eu vou mencionar aqui agora? Digam aí nos comentários. Nessa história de anular a Lava Jato, qual é o nome do STF que vocês se recordam assim de cara?
Aí já tem gente no chat acertando. Todo mundo, né? É isso aí. É aquele que ficou conhecido como o amigo do meu pai, ministro Dias Toffoli. Então, ele não está sozinho nessa. Tá? Decisões do Toffoli foram endossadas pelo STF, mas é aquele nome que a gente lembra de imediato, né? Eu suponho que esta pessoa esteja nesse momento muito preocupada, muito preocupada. Lembrem-se que para você tomar uma Magnitsky, são duas categorias. Vê se vocês lembram da lição. Vamos lá, Titia Lud, lição, Magnitsky. Magnitsky, ela vai abarcar que situações? São duas situações, basicamente. Uma, violação de direitos humanos, certo? E qual é a segunda situação? Ó, violação de direitos humanos, essa primeira categoria já pegou o Moraes, certo? Agora tem uma segunda categoria, que a Magnitsky abrange. Quem sabe? Coloca aí nos comentários. Quem lembra? Ah, já falaram aí, ó. Já falaram no chat. É isso aí. Corrupção. Atos de corrupção. Então tem essas duas categorias: violação de direitos humanos e atos de corrupção. Então a gente já tem um juiz sancionado por violação de direitos humanos, certo? Por corrupção não temos ainda. Pode acontecer, eu só estou lembrando. Só para vocês saberem que caberia também uma Magnitsky caso eles verifiquem que alguma autoridade brasileira participou de atos de corrupção envolvendo essas empresas com ações, né, da Bolsa de Nova York, que usam o sistema financeiro americano, etc. e tal. Certo? E assim, essa investigação sobre esses acordos de leniência da Lava Jato, essa investigação ela pode desaguar num reconhecimento de atos de corrupção, sim, de agentes públicos. E aí a gente consegue vislumbrar novos candidatos a Magnitsky, né, por motivos diversos. Então, aquela tríade Odebrecht, PT e Foro de São Paulo, ela pode voltar aos holofotes dos casos de corrupção e não tem nada que os poderosos de Brasília possam fazer nesse caso. Vocês estão percebendo isso? Não tem nada. Imagina, ó, presta atenção, o caso voltou a ser investigado aqui nos Estados Unidos, onde aqueles caras lá de Brasília, ministro do STF, ministro do Lula, nenhum desses caras pode fazer nada, a não ser mandar um emissário, né, vir aqui se humilhar, bater na porta, tomar ou não, né, tomar chá de cadeira. Isso é o máximo que eles podem fazer. Então vai ser interessante. Vai ser interessante, porque me parece que nesse caso eles estão com vontade de realmente investigar o que aconteceu, investigar se alguém foi beneficiado, investigar por que foram tão lenientes, né, tão legais com a Odebrecht. Então vamos acompanhar esse caso, porque realmente me pareceu um caso muito interessante. Muito interessante. Vamos acompanhar. Então, vamos confiar nesse carinha aqui, no Edward Martin Jr. Certo? Então, agora vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Vamos voltar aqui para o nosso STF, apesar de que no assunto aí também a gente acaba citando STF, né? Quando o assunto não era para ter nada a ver com o STF, a gente cita o STF de qualquer forma. Sempre o STF dá um jeito de estar nos piores noticiários. É impressionante. Bom, vamos mudar de assunto aqui, então. O Moraes, ele finalmente mandou citar o Paulo Figueiredo por carta rogatória. Vocês viram isso? Peguei aqui a notícia do site do próprio STF.
Vocês sabem que o Alexandre de Moraes não cita ninguém por carta rogatória, né? Porque a carta rogatória, que é aquele instrumento em que você cita, você intima pessoas que moram no exterior, passa por, digamos, um juízo de admissibilidade, um juiz daqui dos Estados Unidos vai olhar aquilo, vai ver se aquilo ali não se enquadra em nenhum caso de perseguição política, tal, principalmente pessoas que alegam perseguição política. Aquilo ali passa por um juízo de admissibilidade do juiz americano. Aquele juiz americano vai analisar, pô, isso aqui tem alguma verossimilhança nisso aqui para ele mandar aquilo ali prosseguir. Então, me parece que é por causa disso que até hoje o Alexandre de Moraes não mandou carta rogatória para ninguém. Eu nunca recebi nada, nem o Alan dos Santos nunca recebeu nada, Paulo Figueiredo não recebe carta rogatória. O Eduardo Bolsonaro também está aqui há meses, não recebe carta rogatória. Mas, finalmente, o Moraes mandou citar o Paulo Figueiredo por carta rogatória. Vocês sabem que o Paulo Figueiredo responde junto com o Bolsonaro, os generais, naquele amaldiçoado processo do golpe, né? E mandou citar o Paulo Figueiredo. Mas o Paulo Figueiredo também está respondendo agora em uma nova ação, por coação no curso do processo, junto com o Eduardo Bolsonaro. Então, aí é que está. Ele mandou essa carta rogatória para citar o Paulo nesse processo em que também o Eduardo Bolsonaro está respondendo. Coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal. Só que o engraçado é que ele mandou a carta rogatória para o Paulo e não fez o mesmo quanto ao Eduardo Bolsonaro. Isso é engraçado, né? Olha só, notícia do STF. STF manda notificar Eduardo Bolsonaro por edital para apresentar defesa, ou seja, o Paulo Figueiredo vai receber a carta rogatória. O Eduardo não, mas eles estão na mesma situação. Ambos estão morando nos Estados Unidos. Ó, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, acusações contra o deputado federal e Paulo Figueiredo serão analisadas separadamente. Ó, Alexandre de Moraes determinou que o Eduardo Bolsonaro seja notificado por meio de edital. Edital, pessoal, edital é chamada citação ficta, ou seja, é quando o sujeito ele não é encontrado de jeito nenhum, é quando se esgotam as possibilidades de se encontrar alguém. Mas você tem que esgotar. Você tem que dizer, não tem mais como fazer nada para descobrir o endereço dessa pessoa, onde ela está. Ela está realmente em local, né, completamente incerto e não sabido. Esgotou tudo. Aí você cita por edital. No caso do Eduardo Bolsonaro, eles não esgotaram tudo. É público e notório que o Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos. Certo? O que o Moraes fez para esgotar as tentativas de citar o Eduardo? O Moraes tinha que mandar um ofício, se comunicar, né, via Ministério da Justiça, tentar se comunicar com as autoridades aqui dos Estados Unidos para que eles citem, né, descubram o endereço do Eduardo, citem o Eduardo onde ele estiver. Existe todo um procedimento. Não é simplesmente assim, a gente aqui no Brasil a gente não achou, a gente foi ali no Congresso, ele não estava. É o famoso João sem braço, né? É que nem de vez em quando eu fico sabendo que vai algum oficial de justiça levar alguma bobajada do CNJ para mim lá em Unai. Eu já moro nos Estados Unidos há quase 3 anos, vai fazer 3 anos mês que vem, novembro. Até hoje eu fico sabendo que de vez em quando chega a cartinha do CNJ para mim lá. Esse pessoal parece que tem cocô na cabeça. É todo mundo fingindo, sabe? Aquele fingimento, assim. A pessoa fica achando que tá normal. Alguém não sabe que Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos? Tem alguém que não sabe disso? Aí eles ficam lá fingindo que não sabem. Como diria o professor Olavo de Carvalho, é a cultura do fingimento. Aí ele, né, mandou carta rogatória para o Figueiredo e não fez o mesmo quanto ao Eduardo Bolsonaro.
O parlamentar Eduardo foi denunciado pela PGR no último dia 22 pela prática de crime de coação no curso do processo. Na mesma decisão, o Moraes determinou que o blogueiro blogueiro Paulo Figueiredo, me diga o blog do Paulo Figueiredo. O Paulo Figueiredo tem um programa chamado Paulo Figueiredo Show. Tem um programa, tem um site onde ele coloca lá as notícias dele, tem um clipping lá que ele envia por e-mail. Muito bom o site do Paulo, inclusive. O blogueiro Paulo Figueiredo, denunciado no mesmo inquérito, seja notificado por carta rogatória. Ambos têm 15 dias para apresentar as defesas. Aí vamos lá, vamos ver se eles justificam aqui alguma coisa. Ó. No dia em que a denúncia foi protocolada no STF, o ministro Alexandre determinou as notificações dos acusados, mas todas as tentativas foram infrutíferas. Tá, mas tentou citar, mas não conseguiu. Todas as tentativas foram infrutíferas. Aí olha o que eles escrevem, cinicamente. Eduardo Bolsonaro tem domicílio no Brasil e mantém o seu gabinete na Câmara dos Deputados em funcionamento. Para o relator, mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, o parlamentar está criando dificuldades para ser notificado. Alguém não sabe que o Eduardo está morando nos Estados Unidos há meses? Vocês conseguem entender por que o povo não leva mais a sério o Supremo Tribunal Federal? Isso aqui, ó, vou voltar até uma página aqui. Isso aqui fui eu mesma que tirei do site do STF. Tá? Isso aqui é do site do STF. Certo? Mesmo mantendo seu domicílio em território nacional, o Eduardo está criando dificuldades para ser notificado. Aí está lá fingindo que não sabe que o Eduardo mora aqui. A citação por edital está prevista no artigo 4º da Lei 8.038. Já Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos há cerca de 10 anos, e nesse caso a citação por carta rogatória tem previsão no artigo 237. É que ele não quer citar o Eduardo por carta rogatória, ele sabe que a chance dele tomar um toco é gigante. Para citar o Paulo, já é grande a chance dele tomar toco. Que dirá o Eduardo, que é conhecido, né? E todo mundo sabe que ele está aqui exilado. Aí ele está fingindo que não sabe que o Eduardo está morando aqui há meses. É a cultura do fingimento, né? É uma coisa impressionante. Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Moraes e defesa da anistia. O deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou nesta segunda-feira o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas pro anistia. E acho que nesse momento isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma possível candidatura do governo a presidente. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o fio das críticas que venha fazer a Tarcísio, e que enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo político será feita no momento adequado, caso sua inegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora.
e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele, o governador, considerava Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.